Paz do Senhor, pessoal. Hoje é sábado e nós estamos aqui com o Momento Conhecimento da Palavra. E hoje, conhecimento da palavra para o nosso entendimento, para o nosso crescimento e aprendizado. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Laís, você vai falar de dinheiro? Sim, vou falar de dinheiro porque é necessário que venhamos aprender, para que venhamos crescer, para que possamos a cada dia servir ao Senhor com excelência, servir ao Senhor até mesmo com nossos dízimos e com as nossas ofertas, sabendo que dízimo e oferta, eles andam junto, não dá para separar, né? Como o meu pastor diz, é uma grande verdade, você não decola num avião que apenas tem uma asa só, ele só funciona com os dois. Então é assim, o dízimo e a oferta, os dois precisam caminhar juntos e nós vamos ver e aprender um pouquinho aqui e até mesmo compartilhar uma experiência que eu tive uma única vez e isso foi bom para o meu aprendizado, para o meu conhecimento, saber que nós não devemos aí roubar ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, como a própria palavra diz. Então, dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma parte pequena, uma parte pequena de tudo aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Essa parte pequena é os 10% dos dízimos que o Senhor nos pede. 10%, você fica com 90%. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. O dinheiro não é uma má coisa, mas é uma coisa boa, sabendo usar da melhor forma possível. Porém, muitos medem pessoas através do dinheiro, de posses, muitos usam o dinheiro para coisas ruins, até matam por causa de dinheiro. As pessoas acabam sendo amantes por causa do dinheiro, se tornam amantes por causa do dinheiro. Colocam o dinheiro acima de todas as coisas, porque tem que ganhar, tem que bater aí o seu primeiro milhão, e ficam nessa loucura e menosprezam as pessoas, passam por cima das pessoas e não importa quem, não importa. Passam por cima das pessoas, tiverem que matar por causa do dinheiro, mata. Então, precisamos, o dinheiro, ele é bom? Sim, o dinheiro é bom. Dá pra você obter muitas coisas através do dinheiro? Dá. Mas a única coisa que o dinheiro não pode ocupar é o meu e o teu coração. Se nós amamos o dinheiro e se o dinheiro estiver no nosso coração, certamente não amamos a Deus. Assim, quando somos capazes de entregar, assim, quando somos capazes de entregar para Deus parte do nosso dinheiro, estamos confiando nele, presta atenção nisso, estamos confiando nele, quebrando o poder do dinheiro em nossas vidas. Quando nós damos o dízimo ao Senhor, nós estamos falando, Senhor, o Senhor é dono da minha vida, do meu coração, e o Senhor é dono das minhas finanças. O dinheiro não está em primeiro lugar na minha vida, mas o Senhor é quem está em primeiro lugar na minha vida. Quando damos o dízimo a Deus, devolvemos os 10% de tudo o que Deus nos dá. Nós estamos dizendo ao Senhor, o dinheiro não está no meu coração, e sim o Senhor. Se nós não sabemos conviver com 90%, olha isso, presta isso, como isso é muito sério. Se nós não sabemos conviver com 90%, se você não sabe conviver com 90%, você logo não saberá conviver aí com o 100%, com o seu salário todo. Então, vamos lá em 1 Timóteo, vai dizer assim, ó, 1 Timóteo capítulo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então aqui Timóteo está falando que por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça de querer ganhar, de querer poder, de querer bater os seus milhões aí, as pessoas se desviaram da fé. E aqui Timóteo não está falando para quem está desviado, Timóteo não está falando para quem está no mundo. Tiago está falando isso de um círculo, de uma conduta e de pessoas que servem ao Senhor. Então, não somente pessoas que estão fora, pessoas que também estão dentro das igrejas querendo bater seus milhões, querendo conquistar, e isso não é errado. Não é errado você querer ser rico, não é errado você querer buscar sua melhoria, querer sim conquistar, você conseguir, se Deus te fizer milionário, enfim, bilionário, glória a Deus. Mas a raiz que ele vai falar, a raiz de todos os males, é quando você coloca o dinheiro
no seu coração e você se afasta dos caminhos do Senhor. Na verdade, você nem precisa, né, estar fora da igreja, você pode estar dentro desviado. Você pode estar dentro e negando a sua fé por amor ao dinheiro. E aí Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, vai dizer assim, ó, Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Roubaram um homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Olha só, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha a maior abastança. E aqui ele começa assim, ó, roubará o homem a Deus? Deus está perguntando. A pergunta o texto já começa aqui já uma pergunta. Pode o homem roubar a Deus? Todavia, olha o que eles vão falar. Todavia, em que te roubamos, Senhor? Todavia, em que te roubamos, Deus? Que roubamos ao Senhor, sendo que nós entregamos tudo, demos tudo ao Senhor? Em que nós te roubamos? E aí Deus vai responder para eles, vocês podem estar fazendo tudo, vocês podem me servir com excelência, mas um princípio vocês quebraram, vocês estão roubando os dízimos. Quando vocês deixam de me dar e entregar o dízimo, vocês estão me roubando. Será que em alguma trajetória da sua caminhada com o Senhor, você não roubou a Deus? Você não roubou a Deus negligenciando e deixando de entregar os dízimos porque falou, como é que eu vou pagar uma conta? Como é que eu vou pagar? E pasme, isso aconteceu comigo. Uma única vez que eu falei que eu dividi uma experiência com vocês. Eu veio um pouquinho a mais porque eu fui aí negligente, eu gastei a mais aquilo que eu ganhava e eu não ia ter dinheiro para poder pagar, eu não ia ter dinheiro para poder pagar a fatura. E eu falei, quer saber, eu vou pegar do dízimo, de vez eu dar o dízimo, eu vou pegar o dinheiro do dízimo, porque com o dinheiro do dízimo, o salário inteiro, eu vou conseguir pagar. Só que eu não tive ninguém pra me orientar, não tive ninguém pra me aconselhar, não tive ninguém. Ah, Laís, mas você também não perguntou. Sim, era uma nova convertida, fiquei com vergonha de perguntar e ser mal interpretada e ser julgada. E talvez você pode estar passando por uma situação assim. E eu falei, não vou falar nada. E fiquei comigo por um mês. Um mês, a minha vida travou por inteira. De vez as contas estarem numa boa, as contas se multiplicaram, veio dívidas que eu nem sei da onde falar, da onde apareceu contas e contas e contas e mais dívidas e dívidas e dívidas. E aí que eu caí em si, eu falei, Senhor, me perdoa, e aí só vinha isso aqui, ó, Malaquias, no meu coração, Malaquias 3, no capítulo 8 a 10, em que te roubamos? Falei, Senhor, me perdoa por ter roubado, o Senhor me perdoa e me ajuda a conviver com os 90% daquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor me dá além dos 90%. O Senhor me dá até coisas que eu não peço, o Senhor me supre em todas as coisas, nos mínimos detalhes, me perdoa. E aí no próximo mês, dei o dízimo e não me pergunte milagrosamente porque foi Deus. Tudo aquilo que eu tinha que pagar, não tinha mais nada para poder pagar. Então, quando nós honramos a Deus, nós não quebramos um princípio, Deus também nos honra. E a própria palavra vai nos dizer aqui em Malaquias, faça prova de mim. Então, quando você é um dizimista fiel, você pode fazer prova do Senhor. Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal disso. Senhor, se é o Senhor mesmo, então muda a minha história. Não é colocar Deus contra a parede, não é isso. Não é colocar Deus contra a parede. Só que a própria palavra vai nos dizer, se você é um dizimista fiel, você pode fazer prova do Senhor e Ele virá com abastança sobre a sua vida. Então, quando você é um dizimista fiel, você pode fazer prova do Senhor. E aí, tá lá alguns versículos aqui, eu vou deixar aqui para vocês, alguns capítulos. Levíticos, capítulo 27. Versículo 30, Deuteronômio 14, 22, Mateus 6, 1 e Provérbios 3, do 9 ao 10. E aí eu vou entrar aqui em um texto, Joel, capítulo 1 e 4, que vai dizer assim, ó. O que deixou o gafanhoto, cortador, comeu, e o gafanhoto, os migrador. O que deixou os migrador, comeu, e o gafanhoto, devorador. E o que deixou o devorador, comeu, e o gafanhoto, destruidor. O profeta Joel, ele anunciou uma grande destruição, usando a figura do gafanhoto como um símbolo. Joel profetizou num tempo de decadência espiritual durante o período do rei Joás. Tá lá em 2 Reis, capítulo 11, do versículo do 1 ao 3. Quando ainda era criança. E a rainha Amália usurpava o trono.
Tá lá em por volta de 841 e 835 a.C. O texto não diz se os gafanhotos foram uma visão do profeta ou um fato real que aconteceu, mas poderia se referir a eventos comuns na região, quando as lavouras eram atacadas por gafanhotos, por exemplificar, desculpa, o caos que o povo vivia. O profeta Joel descreve as fases de uma praga de gafanhotos como sinal da ira divina pela desobediência do povo. Esses gafanhotos simbolizavam o exército inimigos que invadiram a nação, os inimigos que invadiram as nações, que invadiu a nação. Então aqui, esse cortador, esse migrador, era o exército do próprio Deus vivo. Então, quando nós não damos nossos dízimos, nós estamos dando legalidade para que o cortador, o migrador, nos roube. Nós estamos dando legalidade para sermos roubados nas nossas finanças, em cada área das nossas vidas. Nós damos legalidade a Satanás para roubar a nossa vida quando nós não damos o dízimo. Quando nós damos o dízimo, nós tapamos as nossas brechas. É como se nós tapamos o buraco, que havia um rombo nos muros. Então nós precisamos tapar as nossas brechas, sim, em todas as áreas, sim. Mas hoje exatamente estou falando aqui de dízimos e ofertas. Nós precisamos tapar nossos muros, as nossas brechas, dizimando, dando o dízimo, sendo um dizimista fiel. Se você não é, ore ao Espírito Santo e peça para que ele te faça um dizimista fiel, um ofertante fiel que agrade o coração do Senhor. Os inimigos podem ser vencidos? Tá lá em Joel, capítulo 2, versículo 25. Olha só o que diz: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército. Veja que eu falei, esse exército que estava roubando era o próprio exército de Deus. Era o próprio exército de Deus que enviei contra vós para despertar. Então, até os inimigos estão nas mãos de Deus e o Senhor, ele levanta eles para bater o povo de Deus quando o povo de Deus entra em rebelião ou entra aí em desobediência com o Senhor. Então, não adianta repreendermos aquilo que vem da parte de Deus. Como que vamos repreender o destruidor, o migrador e o cortador? Se foi enviado da parte de Deus, quer repreender esses devoradores, quer repreender o migrador, quer repreender o gafanhoto, quer repreender esse exército, seja um dizimista fiel. Como os inimigos, afinal, eles podem ser vencidos? Dando dízimo, devolvendo o que é de Deus. Aqui eu contei para vocês aqui um pouquinho aqui do meu breve testemunho referente ao dízimo. E quando nós roubamos ao Senhor, no ato de não entregarmos os 10% ao Senhor, é porque não temos fé suficiente para crer que o Senhor irá suprir ainda com os 90% em todas as coisas. Quem é dizimista fiel, o Senhor não deixa faltar absolutamente nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. O Senhor supre em todos e nos mínimos detalhes. Eu sou prova viva disso. Laís, mas e se eu estiver desempregado? O Senhor, obviamente, que ele vai entender se você estiver desempregado aí ou desempregada, ele vai entender. E o Senhor, ele quer provar a fidelidade a todos os seus filhos, a todos aqueles que servem. Ele quer provar sua fidelidade para com as nossas vidas. A própria palavra vai dizer: prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja. Então, prove que ele é bom. Prove como? Sendo fiel ao Senhor, agradando ao Senhor. Então, vamos supor que alguém você recebeu aí, sei lá, alguém te deu aí R$10. Ah, mas eu tô desempregada. Você tá desempregado? Tá desempregado? Desses R$10 você pode tirar R$1 para poder dar de dízimo para o Senhor, na casa onde você congrega, no ministério onde você congrega. De 10 você tira 1, você fica com 9. Você pode ter certeza e faça a prova do Senhor, que esses 9, ele vai superabundar esses R$9 na sua mão, porque você foi fiel ao Senhor. Ainda que com pouco, você provou a sua fidelidade a Deus. Então, quando nós honramos a Deus por sua fidelidade, mesmo nós não temos ainda, né, está desempregado aí, para dar o dízimo, Deus, ele te honrará. Então, quando você faz isso, ainda que seja com pouco, Deus vai honrar a sua vida pela fidelidade dele, pela fidelidade de Deus, porque ele é fiel em todo o tempo. E aí, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, vai dizer: o Senhor fala, se você for dizimista fiel, você pode fazer prova de mim, como eu li aqui no capítulo de Malaquias, capítulo 3. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro.
me perdoe, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Quem é fiel a Deus? Quer ser fiel a Deus? Pare de roubar os dízimos e devolva o que é de Deus. Como o próprio Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você não tem que pagar tributo, você não tem que pagar imposto? Paga o imposto. Mas, em primeiro lugar, dê a Deus, dê o dízimo a Deus, depois paga os impostos, paga os tributos, pague as contas que você tem. Primeiro tire, recebeu, a primeira coisa que tem que fazer, tira os seus 10% do dízimo. Tira os 10% do dízimo, porque nada vai te faltar. Você vai conseguir pagar e você vai falar, meu Deus, como que eu consegui pagar? Se você começar a colocar e pegar todas as suas contas dos meses retrasados, passados, de um ano atrás, falar, meu Deus, como é que foi que eu consegui pagar tudo isso? Se eu não tinha nem dinheiro, não recebo nem para isso. Não tô falando aqui tentar a Deus. Óbvio que nós temos que ser aí sábios, né? Se não é, tem que pedir aí ao Senhor para que Ele venha guiar, para que Ele venha te dar aí o dom de saber administrar as finanças, que Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar e te capacitar a isso. Mas olha para tudo que passou. Olha para tudo que passou, tudo aquilo que você viveu aí nas suas finanças. Fala, como eu consegui pagar? Não esqueça disso. Quem é um dizimista fiel, o Senhor, Ele honra em cada detalhe. Dízimos, uma coisa que é muito interessante, que muitas pessoas confundem e acham que o dízimo eu posso dar em qualquer ministério. Mas o dízimo, presta bem atenção nisso, o dízimo você vai dar na igreja onde você congrega, onde você serve, onde você é pastoreado, onde você é acolhido, abraçado. Dízimo você dá na casa onde você come o pão. E a oferta, Laís? A oferta você dá em qualquer lugar. A oferta você pode dar em... Vou visitar um ministério. Posso dar oferta? Você pode ofertar em qualquer ministério que você for, mas dízimo você dá na casa onde você congrega, no seu ministério. Posso ofertar na vida de alguma pessoa? Você pode ofertar, mas se eu não posso deixar de ofertar na minha casa para poder ofertar na vida de uma pessoa? Pode, você pode ofertar, você está ofertando aí a Deus, você pode estar abençoando uma pessoa que é uma oferta, ou você pode ofertar no ministério também aonde você está, que você deve também ofertar no ministério aonde você está, mas a oferta ela fica livre, a oferta é aquilo que toca no seu coração. Ah, mas se eu não posso dizimar, posso dar oferta R$10, R$1, 10 mil, você pode dar o quanto você quiser de oferta, mas o dízimo você só pode dar na casa aonde você congrega. Laís, posso dar o dízimo para abençoar uma pessoa, um irmão? Não. Não, o dízimo você não pode dar para outra pessoa. O dízimo você tem que dar na igreja onde você congrega, aonde você ali faz parte do corpo de Cristo no seu ministério. Certa feita, um pastor falou que um rapaz chegou, né, não do ministério onde eu estou atual, um outro ministério que eu estive, e o pastor falou que ele aceitou esse dízimo da mão desse irmão que era de outro ministério, e esse irmão falou, pastor, eu senti de Deus de vir aqui dar o dízimo, que eu tinha que dar lá no meu ministério onde eu tô, de dar o dízimo aqui. Mas espera aí, ele come lá? Ele é pastoreado por aquele pastor? Não. E o que o pastor fez? O pastor foi e aceitou. Só que o pastor não deveria ter feito isso. O pastor não deveria ter aceitado. Se ele conhece os princípios da palavra, ele fala assim, irmão, você tem que dizimar aonde você come. Um exemplo muito prático disso, se você vai num restaurante e você senta ali, você comeu ali, você não pode se levantar dali e falar assim, vou pagar ali na padaria. Aonde você comeu? Não foi no restaurante? Pague a conta no restaurante aonde você comeu. Porque o cara ali, o restaurante, dono do restaurante, não vai aceitar que você saia dali sem pagar. E também o cara da padaria não vai aceitar. Falar, peraí, você não comprou nada aqui, como que você quer pagar aqui? E não tô querendo dizer aqui que o pastor não vai aceitar, ou a igreja, né, não vai... Não é isso. Mas é para nossa consciência, para que a gente venha saber. Dízimo, você só pode dizimar aonde você congrega. No seu ministério, oferta, fica livre, você pode ofertar na vida de quem você quiser. Não tem quantia, não tem valores, mas o dízimo, ele tem um valor, é 10% daquilo que você ganha, do seu salário, daquilo que você ganha. Agora vamos entrar aqui um pouquinho aqui
na oferta. Então, eu falei que já aqui um pouquinho da oferta, pegando o gancho aqui do dízimo. Então, oferta, você pode ofertar na vida de quem você quiser. Você pode, óbvio, você também deve aí ofertar no ministério onde você congrega, mas é livre a oferta. Então, a oferta da pobre viúva tá lá em Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4, e Marcos, capítulo 12, do versículo 41 a 44. Nós vemos ali uma passagem muito conhecida, do qual ali, né, aí conjecturando talvez uma fila para poder colocar ali no gasofilácio as moedas, os dízimos, as suas ofertas, e a viúva, ela deu tudo o que ela tinha, que era apenas uma moeda. E tanto os discípulos como tava ali fariseus, tava ali toda aquela bancada ali, né, dos que se achavam tal, que conheciam, mas só conheciam aí a lei, os fariseus, e todos olharam para essa mulher e até então julgaram pela pequena moedinha que ela deu. E aí Jesus vai dizer, fala assim, não, ela deu tudo o que ela tinha, e essa oferta dela eu recebi, enquanto os outros estão dando o resto, deram daquilo que sobraram, deles eu não aceitei, mas dela eu aceitei porque ela deu tudo o que ela tinha. E nós vamos ver que em João capítulo 12, o versículo 3 vai dizer sobre ali Maria Madalena, quando ela derramou o melhor perfume. E tá também ali em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, e em Marcos capítulo 14, do 3 ao 9. Judas criticou a oferta de Maria Madalena, falando que era um desperdício. Judas era o ladrão e o tesoureiro na casa ali do Senhor, né? E ele poderia, na cabeça dele, ela poderia ter vendido aquele perfume que, na verdade, são 12 meses trabalhado em um mês só. Pensa aí, 12 meses trabalhado de um salário mínimo, ganhado em um mês. Pra gente ter a consciência de como aquele perfume que ela foi derramar ali, ela foi preparar Jesus, né, para aquilo que estava por vir, sobre a sua crucificação, sobre a sua morte, ela estava ali preparando Jesus. Então ela entregou a melhor oferta que ela tinha. Ela não se preocupou com os falatórios, porque as pessoas iam pensar, que as pessoas iam achar. Em um desses evangelhos vai dizer que, olha, Jesus falou, olha, eu cheguei aqui, vocês não fizeram nada por mim. Essa mulher, desde a hora que ela chegou, ela não para de se entregar a mim, ela não para de se adorar a mim, lavando os meus pés com os seus cabelos, com as suas lágrimas, com esse perfume que exalou a casa inteira. E ali Judas, na cabeça de Judas, ele não se conformava, porque ele era um ladrão. Aquele dinheiro, ele poderia passar a mão ali naquele dinheiro e fazer o que ele bem entendesse, aquilo que ele bem queria. Então ele criticou a oferta de Maria Madalena, ele vai criticar, ele vai falar que desperdício é esse. Então jamais deixe alguém colocar e querer pôr métodos para como você deve dizimar, como você deve ofertar. Uma vez eu ouvi isso, nossa, você não cansa de dizimar, não? Você não cansa de ficar ofertando, não? Então assim, não deixe ninguém colocar limite no seu dízimo, limite nas suas ofertas, faça de todo o seu coração para com o Senhor. E, Laís, mas você falou que você dizima, que você oferta? Não, mas as pessoas reparam na nossa postura, no que nós estamos fazendo, as pessoas reparam, sabe? E aí o diabo, se as pessoas dão legalidade, aí as pessoas querem usar isso para poder parar, para que você pare de ofertar ao Senhor. Só que o Senhor, ele merece todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, e o dízimo aqui é um princípio. Só que na cabeça de Judas, não somente para ele era um desperdício, mas é como se ele estivesse falando assim, você vai gastar com Jesus? Você vai gastar com ele? Você vai ganhar o quê em troca? Você vai ganhar o quê em troca? E ele era um dos 12 que andava junto com Jesus. E Jesus sabia quem era Judas? Sabia, mas mesmo assim, Jesus chamou Judas para poder estar junto. Porque dos 12, um tem que ser o traidor. Dos 12, 3 são os íntimos, mas dos 12, que tem um traidor e 3, um é que deita e reclina aí na cabeça de Jesus. Mas aí é uma outra ministração, não entra aqui nesse estudo. Mas nós temos que ver que Maria Madalena não desperdiçou nada, mas ela se entregou, ela se deitou, ela entregou o melhor que ela tinha, enquanto muitos estão entregando o resto, então estão entregando aquilo que sobra, e resto, nem eu nem você não gostamos. Já pensou chegar num restaurante e o garçom vem servir o resto, o que sobrou da panela? Ninguém vai gostar, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer o melhor lugar, a melhor mesa, o melhor lugar, a melhor posição. E para o Senhor, ele também merece a melhor oferta. Então nós não podemos entregar o que sobra, nós temos que entregar o
tudo. Recebemos, dá o seu dízimo, pega a sua oferta e dê o melhor para o Senhor, porque Ele te honrará. Assim como a casa do Senhor, por que nós devolvemos o dízimo? Por que nós damos oferta na casa do Senhor? Porque tem água, luz, tem o aluguel do ministério, tem tantas coisas para poder pagar e você está suprindo a casa do Senhor. Então, quanto você dá, o céu vem e derrama sobre a sua vida. Mas nós precisamos ser fiel. Se você não é fiel nos dízimos e nas ofertas, ore ao Espírito Santo para que ele te ajude a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E se você roubou o Senhor um dia, peça perdão a Ele por ter roubado ao Senhor nos dízimos. E peça perdão ao Senhor se por algum momento, porventura, você deu resto, você deu sobra para o Senhor. Se o Senhor não aceita isso, quem dirá? Nós. O Senhor, Ele quer sempre o melhor da nossa parte. O Senhor quer ver sempre a nossa dedicação e o nosso zelo em nos entregarmos para Ele até nas nossas ofertas. E 2 Coríntios, está lá, 2 Coríntios, capítulo 9 ao 7, Provérbios, capítulo 3, do 9 ao 10, vai falar assim, ó, honre ao Senhor com todos os seus recursos, com todas as suas ofertas. Hebreus, capítulo 13, 15, vai falar, ofereçam a Deus continuamente, a Deus sacrifício. Então, isso quer dizer que eu ofertando ao Senhor, eu estou fazendo um sacrifício? Você faz um sacrifício quanto você poderia gastar com coisas, talvez fúteis, coisas que você não precisaria. Por que gastar aquilo com que não é pão? Por que gastar esse dinheiro com aquilo que não é pão? Então, quando você deixa de você gastar com aquilo que você até teria vontade, mas você oferta na casa do Senhor, o Senhor, Ele vem e te honra com aquilo que você queria. O Senhor, Ele honra ao seu estado, a sua postura de ter tomado, a sua postura de fé e ter obedecido e ter ofertado. E você abriu mão da sua vontade. Quando nós abrimos mão da nossa vontade, o Senhor, Ele vem e nos abençoa. Em Romanos, vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, sacrifício vivo. Então, é isso, você se entregar, você dar o seu melhor. Não se importando com o que as pessoas estão falando. Você está dando dinheiro pro pastor, tá alimentando o pastor. Muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que pensam isso mesmo. Mas quando a gente conhece a palavra, a gente vai ver que ninguém tá ali para alimentar pastor nenhum, tá ali para bancar pastor nenhum, igreja nenhuma. Nós estamos cumprindo uma ordenança e um princípio do qual o Senhor nos deixou muito claro na sua palavra. Em Atos, capítulo 20, 35, vai dizer, a maior felicidade é em dar do que receber. Devemos ajudar sempre os fracos. Então aqui, quando nós damos, nós nos sentimos muito mais alegria quando nós recebemos. Se você nunca sentiu essa alegria, comece a dar, comece a ofertar. Talvez você não tenha dinheiro, mas talvez você vai jogar aí uma roupa, vai dar uma roupa embora, você pode orar ao Senhor. Senhor, quem é que tá precisando e quer essa roupa? Você vai ofertar na vida de alguém. Às vezes você tá orando, você comprou algo pra você e o Senhor fala, abençoa a tal pessoa, e você vai lá e entrega. E aí você consegue sentir essa alegria em dar. É melhor dar do que receber. Você sente alegria, você sente gozo no teu espírito em poder dar, em poder abençoar. E sabendo que quando você faz para um pequenino do Senhor, o Senhor depois, Ele faz automaticamente, aí Ele faz para você. Então nós abençoamos, cuidamos daqueles que estão pobres e necessitados, talvez de viúvas. Quando nós cuidamos do Senhor, o Senhor também cuida de nós. Ele nos recompensa 100 vezes mais. E em Êxodo, capítulo 25, versículo 2, Deus estava falando para Moisés, diga aos israelitas que tragam a oferta. Então a gente vê que esse princípio de nós dizimarmos e ofertarmos não vem de agora. E ele vem bem lá do Antigo Testamento, né? A gente vê aí sobre Abraão quando ofertou, nós vemos Melquisedeque abençoando, dizimando, ofertando. Então nós não podemos esquecer desse princípio. O dízimo eu dou aonde eu congrego, mas a oferta ela é livre para eu dar aonde eu quiser. Eu vou visitar um ministério, eu posso ofertar? Posso. Posso ofertar na vida de alguém? Posso, mas o dízimo nós damos somente aonde nós comemos o pão, aonde nós somos cuidados, aonde nós somos pastoreados, aonde nós servimos. E dízimo nós jamais podemos dar aí a alguém, abençoar a vida de alguém com o dízimo. Dízimo é somente na casa do Senhor. Então, não roube o Senhor nos dízimos, como ele vai perguntar assim, ó, em quem me roubais? Em que me roubais? Porventura roubarai o homem a Deus? Ele está querendo dizer dos dízimos. Então, se um dia, porventura, você roubou a Deus nos dízimos, peça ao Senhor perdão.
Se arrependa e comece aí e ore para que o Espírito Santo de Deus te faça um dizimista e um ofertante fiel. Dízimo nós damos no ministério aonde nós congregamos, mas a oferta, ela é livre, não tem valor e não tem quantidade. O dízimo é 10% e você tem ainda 90% para usufruir e para multiplicar. E como texto-chave aqui e base que eu sempre estou falando aqui nessa série, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, quando nós não procuramos conhecer a verdade, quando nós não procuramos conhecer as escrituras, a palavra de Deus, quando nós rejeitamos, não separamos tempo em conhecer a verdade, em ler as escrituras, é o próprio Deus que está falando. Eu estou rejeitando vocês porque vocês rejeitaram saber e conhecer a minha verdade. E não somente a vocês, eu vou rejeitar também os filhos que vocês terão por falta de conhecimento, por vocês terem perecido, por não querer conhecer as minhas leis, os meus estatutos, os meus mandamentos, a minha palavra. Então, quando nós não buscamos por conhecimento, nós somos enganados por aquilo que as pessoas falam, nós somos enganados e nós somos destruídos, nós somos rejeitados e ainda os nossos filhos serão ignorados pelo próprio Deus. Então, não quer que seus filhos, seus netos sejam aí ignorados por Deus, não quer ser rejeitado, não quer ser destruído, não quer ser enganado e engodado por doutrinas satânicas, por doutrinas malignas, a sentar à mesa de Satanás. Comece a ler as escrituras para não ser enganado, mas através como nós conhecemos a palavra, o Senhor nos dá sabedoria para sabermos o que é certo e o que é errado. Então, conheça a palavra para você não ser rejeitado. E a próxima semana aí será o cristão e o dinheiro. O cristão, ele pode ser rico, o cristão, ele pode ter posses, o cristão, ele pode ter dinheiro. Então, fica aqui ligadinho, continue aqui me acompanhando para que você possa aprender e ter esse manancial, esse maná aqui da parte de Deus, que não somente vocês estão aprendendo, mas a cada dia também eu aprendo com as escrituras. Então, melhor é o conhecimento do que ser destruído e perecer por falta de conhecimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, ativa o sininho e todas quartas e sábados terá aqui uma palavra para o teu coração. E essa série, Momento Palavra de Conhecimento. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.